Primeira coisa, dúvidas. Hein? Quais vídeos? Quais? Tá. A conservação da massa. Conservação da massa. Aham. E o que estava faltando? Rotacional. Não é rotacional, rotacional. Não, peraí. Você, ah, você tá dominando o gradiente? É. Você teve dúvida? Tá bom, tá bom. Então vamos ver o seguinte, vamos prosseguir, tá? Nós estamos, só para você saber, tá? O que que nós vimos? Nós vimos a equação da conservação da massa na forma diferencial, tá? E na forma integral, que é macroscópica. Tá? Inclusive aqueles exercícios que eu escrevi aqui até no quadro branco para você. Tá? São as duas formas. Nós estamos, né, na equação da quantidade de movimento, da equação da quantidade de movimento. Pera aí. Pegar o quê? Tá, não, tudo bem. Quantidade de movimento, tá? Na forma diferencial. Tá? Falta depois a forma macroscópica ou integral. Tá? Depois nós vamos passar para a energia, tá? Forma diferencial e forma macroscópica. Tá? O que, que nós vimos? Né? Isso aqui corresponde, né, à segunda lei de Newton. O que nós fizemos? Tá ligado? dm, que é rho dv, vezes A, né? Meu A, né? É o dv sobre dt. Tá? Igual a dfp mais df viscoso, mais df, colocar de campo, tá? É C. Tá? Aqui, por exemplo, a força de campo, né? Ela atua sobre o volume. Não é? Ela é uma força que atua à distância, né? Atua em todo o volume. Né? Tá certo? Tá bem? Enquanto que a viscosa e a força devida à pressão, elas atuam na superfície. Tá? Nós vimos, né, que a força devida à pressão, né, é dada por menos na P dV. Certo? Foi deduzido. Tá? O sinal menos é porque a força devida à pressão atua compressivamente. Está lembrado? Está lembrado ou não? Então, nós aplicamos a série de Taylor. Tá? Só olhar direitinho. Em que, vamos abrir aqui, o meu nabra P é derivada de P em relação a x, isso em coordenadas cartesianas, tá? Mais derivada de P em relação a y, mais derivada de P em relação a z, k. Tá? Coordenadas cilíndricas, né? Esses componentes variam. Tá? Entendeu?
Aí você tem aqueles unitários que eu fiz, né? Tem o ERO, o ETeta e o EZ, né? Aquilo que eu falei. É importante, sempre é importante, tá? Que essa relação aqui de forças, né, é invariante. O que quer dizer invariante? Que não depende, não, do sistema de coordenadas. Tá? Por exemplo, se eu usar sistema de coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas, ou quaisquer, esses vetores são os mesmos. Aquele exemplo que eu dei. Tá lembrado da força, um exemplo do vetor V, né? Quando eu expresso o vetor V em coordenadas cartesianas, os componentes mudam. Estão lembrados? Está lembrada? Mas o vetor é o mesmo. Tá? Inclusive aquelas últimas aulas que eu fiz para você. Tá? E o NABRAP tem uma característica que também foi deduzida, né, geométrica, né, que eu tenho o seguinte: eu tenho uma superfície aqui, certo? Essa superfície, por exemplo, né, é uma função, né, de três variáveis, isso aqui no espaço, tá? Igual a uma constante, tá? E nós mostramos, né, que df é nabla F escalar dr. Tá? Quer dizer, numa superfície f igual a constante, né, quanto vale a diferencial de uma constante? Isso. Então, nesse caso particular da superfície, né, f igual a constante, né, quanto vale esse meu df? Zero. Então, nesse caso particular, eu tenho zero igual a nabla f escalar dr, né? Certo? O produto escalar de dois vetores é igual a zero. O que acontece com esses vetores? Como é que o produto escalar dá zero? Quando é? Quando é? Hein? Não, repete, eu não entendi direito. O cosseno, hein? Você falou o cosseno? Não, o que está? Produto escalar envolve o cosseno, né? Quando é que o cosseno é zero? O ângulo, quando o ângulo, peraí, quando o ângulo entre os vetores for um ângulo reto, né? Certo? Hein? Então aqui, numa superfície f igual a constante, né, eu garanto que meu nabla f é perpendicular ao meu dr, tá lembrado? Aqui eu tenho meu r, aqui eu tenho meu r, ó, tá? Aqui é meu r. O dr é qualquer vetorzinho daqui, ó, entendeu? Então aqui, repara, eu tenho um plano que é tangente a esse ponto aqui, entendeu? Entendeu? É como se você pegasse um guarda-chuva, não, pega uma bola, tá? Bota um pontinho na bola, tá? Traça uma porção de vetores pequenininhos, bem pequeno, que é diferencial. Né? É como se encostasse uma folha, né? Tá? Nesse ponto da bola. Essa aqui é a folha, entendeu? É o plano tangente. Entendeu isso ou não? Plano TG, tá? Plano tangente. Então, você tem o plano tangente numa superfície f igual a constante, f de x, y, z. Um exemplo, para você olhar bem, enxergar bem a superfície constante, pega esse aqui, ó, x2 mais y2 mais z2 igual a 9. Isso aqui
né, representa a superfície de uma esfera cujo raio é 3. Isso aqui é meu R2. Tá? Aqui, ó. Aqui, meu f de x, y, z, tá vendo aqui, ó? Ó, é igual a uma constante. Isso aqui é uma esfera. Entendeu? Então, o gradiente dessa função aqui vai ser sempre perpendicular à esfera, a um ponto na esfera. Entendeu o que eu falei? Tá muito claro? Tá. Agora é o seguinte, olha só. Eu poderia, tá? Mostrar para você, tá? Mas isso toma tempo, tá? De qualquer forma eu tenho, né? Não precisa olhar não, tá? Eu tenho isso gravado nos meus vídeos, tá? Só que está na Hotmart, entendeu? Naquela plataforma, mas tudo bem, tá? Então você vai engolir, tá? Entendeu? O que eu vou escrever, tá bem? Tá? Aí depois, até eu mostro depois para você, não tem problema nenhum. Então olha só, olha que interessante, olha só. Você tá enxergando esse DV aqui? Tá? Ele está aqui, não está? Eu vou cancelar esse DV com esse DV aqui. Tá? Então eu posso escrever, né? Ó, posso escrever, né? Aqui, ó, que ρ DV sobre dt, tá? Igual a menos nabla P. Eu tenho, ó, tenho que dividir todos eles, né, por DV. Entendeu? Tem que dividir ambos os mesmos por DV. Então, eu vou chamar aqui, ó, de D, F', tá? Vis, tá bem claro? Mais D, F' de campo. Tá? Porque quando eu divido por DV, não é o mesmo vetor, entendeu? É o vetor dividido por DV. Entendeu o que eu falei? Tá. Então, olha só. Olha só. Olha que interessante. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui R igual. Vamos coordenadas cartesianas, tá? Que é caso particular. YJ mais ZK. Tá? Isso aqui é meu vetor posição. Tá bem? Para você enxergar bem aqui, ó, só para você ver, eu tenho um ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu projeto aqui, projeto ali, projeto aqui e projeto aqui. Tá? Então, esse vetor R, né, ele vai ser dado por esse, mais esse, eu tenho aqui o chão, tá? O chão com esse vetor aqui, ó, né, ó, o chão com esse vetor me dá o vetor R. E por isso que eu tenho xi mais yj, que está aqui no chão, ó. Tá vendo? Hein? Mais zk, que é esse. Isso aqui é meu L. Tá bom? Tá legal? Agora, olha só o que eu vou dizer para você. Imagine que eu queira calcular o nabla x. Tá? Aqui eu tenho meu nabla, aqui, meu nabla f, certo? Isso aqui vai ser igual, ele vai... Fala, fala.
olha só. Eu só copiei, não tem problema. Eu só copiei esse nabla P aqui para nabla F, tá? Também? Aqui é pressão, aqui é uma função qualquer. Tá legal? Tá bem? Tá ouvindo? Eu substituí o P pelo F, tá aqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer o meu F igual ao próprio X, tá? Que é o gradiente aqui, ó. Aqui, ó, gradiente, peraí, gradiente, gradiente de φ, tá? O que é isso? Derivada de φ em relação a xi mais derivada, entendeu? De φ em relação a yj mais derivada de φ em relação a zk. Porque eu quis, que eu quis, eu quis. Eu falo assim, eu quis, ó, eu quis, peraí. Eu quis, você não tem nada com isso, entendeu? Eu quis e acabou. Eu sei. Olha só. Não, escuta por que que eu estou dizendo isso. Se eu fizer f igual a x, tá? Quanto vale d Ron de f, d Ron de x? Quanto vale? Hein? Fala. Vale um. D Ron de f, d Ron de y. D Ron de f, d Ron de z. Zero. Vamos substituir aqui? Hein? Vamos substituir? A f igual a x? Então eu tenho, ó, nabla x vai ser igual a um i mais zero j mais zero k. Tá? Então, nabla x é igual a i, certo? Olha só, nabla y faz a rotação, vai ser igual a quanto? Mais zero k, né? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Isso. E nabla z, isso aí. Tá? Legal. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Nós já trabalhamos com essa força aqui, não trabalhamos? Tá? Tá lembrado? Esse aqui é meu DFP. Ó, meu DFP. Agora, olha para essa força de campo aqui. Tá? Imagina, eu tenho um elemento aqui. Tá vendo esse elemento? Ela tem uma massa, né? Que é ρdV, certo? Não é força de campo? É ou não é? Hein? Eu não estou pegando a força de campo? Aqui você tem a Terra. Tá vendo a Terra aqui? Ela está puxando, está agindo aqui, ó, como sendo menos Rho EV K, né? É ou não é? É ou não é? Menos DMK. Gostou? Então, olha só, olha só. Quando, quando não, efeito viscoso, tá? Isto é, DF vis igual a quanto? Igual a quanto?
Hein? Fala o quê? É, não tem força devido à pressão, força viscosa e força de campo? Aqui, os três aqui, ó. Tá vendo os três aqui? Hein? Aqui, tá vendo meu cursor? Não, não é mais não, não é mais não. Responde o que eu estou perguntando. Eu estou abandonando o efeito viscoso. Quanto vai ser isso aqui? Então, é só isso, mais nada. Ó, certo? Tá? Só que aqui é linha, né? Tá? Mas tudo bem. Eu vou colocar direitinho, sem ser o linha, só para você enxergar. Tá? Ó, olha só. Então, olha só. Regime permanente. O que é regime permanente? Não. Permanente, o que é? Peraí. O que é permanente? Não, 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 não. Tem nada a ver. Para. Permanente. Permanente é que não depende do tempo. Ó, qualquer coisa, independente do tempo, vai ser igual a zero. Entendeu? Entende? Não, 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 não. Estou perguntando o seguinte, repara. Aqui, você permanentemente vai ao cabeleireiro. Né? Então, de tempos em tempos, né, você não muda o tempo, tá? Aquele sempre na mesma hora, né? Certo? Isso que é permanente. Tá? Independe da quantidade de movimento. Se você tiver uma massa em regime permanente, a derivada do ρ em relação ao tempo é zero, tá? Tá? Então, tudo bem. Opa, gente, meu Deus do céu. Tá. Então, olha só. Essa o quê? Essa o quê? É, então, olha só. Olha só. Vou até repetir aqui para ser bem repetitivo, tá? Rho, dv, que é dm, né? Que multiplica. Ó. Aqui, já fiz isso, ó. É variação do tempo, mais ó, variação, isso tem que estar na cabeça, tá? De transporte, fazer assim, fazer aqui. Tudo foi deduzido, tá? V igual a menos nabra P dv, tá? Menos ρ dv, atenção aqui, K, certo? Aí o dm, tá faltando um G aqui, peraí. dm, G, K. Concorda? Tá legal ou não? Tá. Ó, não se esqueça disso aqui não. Inclusive eu passei exercício para você desenvolver esse V ponto na aplicado em V. Isso aqui é aceleração de transporte, isso aqui é aceleração local. Tá? No regime permanente, o que vai ser zero aqui? Isso aí. Então, regime permanente, fala assim, essa é zero. Zero vetor, né? Certo? É regime permanente. Tá? Tá legal? Aqui eu abandonei o efeito viscoso. Tá lembrado aqui, ó? Tá lembrado? Então eu não copiei o efeito viscoso aqui. Tá bem? Então, agora, se eu quiser, né, e devo, né,
Ó, eu tenho dv aqui e dv aqui, não tenho? Tá? Então eu posso escrever assim, ó. Olha que legal, hein? Tudo entendido, não tem nada chutado aqui, ó. Vou escalar V, aplicado em V, igual a menos nabla P menos o G. Gente, quanto vale o K? Não, que o K, como é que o K vai. O módulo vale 1, mas quanto vale o vetor K? Por coincidência está escrito aqui, ó. Quanto vale? Lê aqui, pô, lê. Quanto vale? Hein? Nabla Z. Aqui não tem delta, aqui é nabla. Entendeu ou não? Então, em vez do K, eu coloco nabla Z. Aqui é nabla Z. Certo? Agora, vem essa parte que eu te falei, tá? E você vai aceitar, tá? É a primeira vez que eu falo para você aceitar alguma coisa, tá? Isso aí eu tenho deduzido, entendeu? Tudo claro por quê, tá? Tem deduzido. A dedução é longa, mas se eu usar análise tensorial, sai mais rapidamente, tá? Mas tudo bem. Então você vai, é a única vez que você vai aceitar. V aplicado em V é idêntico a nabla de V2 sobre 2 menos V vezes rotacional de V, que é o nabla V. Isso aqui, tá? Estou dizendo para você. Agora, o V2, está vendo aqui, ó? Tá? V2, V2 é V escalar V. V escalar V, tá lembrado? Qual o ângulo entre o vetor e ele mesmo? O ângulo é zero. Então, quanto vale o produto escalar? Isso! Ó, vezes um, né? Certo? Então, tá bem ou não? Então, isso aqui é módulo de V ao quadrado, certo? Que eu chamo de V minúsculo. Aliás, de V sem a seta. Tá bom? Tá? Então, V ao quadrado é dado, por exemplo, por V escalar V. Isso aqui é um número. Tá legal? Então, quando você olhar esse V ao quadrado aqui, né? É esse V aqui, ó. É V escalar V. Tá? Tá bem? Então, tá. Então, vamos ver o seguinte. Olha, tá bem claro isso? A única coisa chata, é você engolir isso aqui. Tá? Tudo bem? Só um minutinho, só um minutinho. Olha só. É a única coisa, mas eu tenho esse deduzido, tá? Isso aí é um pouquinho longo, tá? Tudo bem. Tá bem claro até agora, exceto isso aqui. Tá bem claro isso aqui? Tá bem claro isso aqui? Então eu vou substituir isso aqui. Tá? Agora aqui, ó, outra hipótese. Tá? Escoamento irrotacional. Que é o escoamento irrotacional? O nabla V é igual a zero, certo? Não tem rotação. Isso que é irrotacional. Tá bom? Então, repara só, esse termo aqui
eu posso substituir por que termo? Lê aí. Esse, tá vendo esse termo aqui? Ele está aqui, não está? É, não é? Eu posso retirar esse termo aqui e colocar o quê? É assim, o nabla de V ao quadrado sobre 2, né? Tá bem claro isso para você, ou mais ou menos? Não, tá. Então, ó, isso aqui é igual a esse menos esse. Só que eu tô a hipótese, ó, hipótese de escoamento irrotacional, tá? O, quando você abre a água na torneira, a água não gira, hein? Aquilo é uma rotação, né? Escoamento irrotacional é que não gira, tá bem? Vamos fazer assim, tá? Linguagem popular, tá bom? Então, olha só, até agora, quais as hipóteses, né? Escoamento permanente, ausência de forças viscosas e escoamento irrotacional. Tá bem claro? Então, com isso aí, olha só, o que, que eu posso escrever? Olha só. Rho, nabla de V2 sobre 2, tá bom? Tá do meu lado esquerdo. Igual a menos. Agora vou copiar aqui, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Nabla P menos o G nabla Z. Entendeu isso? Entendeu bem claro para você? Hein? Tá. Se eu pedir a você para apagar isso tudo aí, você repete para mim? Não. Olha só. Olha só. Você está vendo? Olha aqui, ó. Você que trabalha em medida, tá? Um conselho que eu te dou, lógico. Quando você mede alguma coisa, você tem que saber quais as hipóteses simplificadoras. Tá? Por exemplo, eu vou te mostrar por que isso aí, tá? Você vai ficar muito contente. Você viu, para eu escrever essa equação aqui, quantas hipóteses eu fiz? Vamos ver? Primeiro, regime permanente. Segundo, escoamento e, e rotacional. Tá? Até agora eu usei. Tá legal? Agora, olha só que interessante. Ó, eu posso escrever aqui, eu posso escrever aqui, passar esse pessoal todo aqui pro lado esquerdo, não posso? Então eu vou ter aqui, ó, rho, tudo mastigadinho, ó, rho, nabla de V2 sobre 2 mais nabla P mais rho G nabla Z igual, atenção aqui ó, 3 laranjas menos 3 laranjas não dá zero, dá zero laranjas, certo? Tá? Então isso aqui é meu vetor zero, tá? Porque o nabla não é um operador vetorial, tá lembrado? O nabla, que é o nabla, né? Ó, é um operador, ó. Isso aqui em coordenadas cartesianas derivado em relação a x, ó. I mais, tá lembrado? Derivada em relação a y, j mais derivada em relação a z, k, né?
É um operador. Quando entra um escalar aqui, o nabla de um escalar vira um vetor. Tá lembrado disso? Hein? Tá lembrado? Aqui, ó, V ao quadrado sobre 2 é um escalar. Olha lá, V escalar nabla, tá vendo aqui? O P é o escalar. Tá? Nós vamos ver uma outra hipótese aqui. Uma outra hipótese. Que é a hipótese. Ó. Rho, o, o quê? Lógico, lógico. Vai escrever, não deve. Depois eu vou te mostrar por quê. Tá? Ó, outra hipótese. Rho constante. Outra hipótese. Tá? Escoamento incompressível. Tá? Outra hipótese. G constante. Mas, professor, o G não varia? Varia. No exercício de física, né, do ensino médio, varia. Mas se você for para a atmosfera, o G varia com a altitude, né? Certo? Tá legal? Isso aqui são hipóteses. Isso aqui não é um operador que envolve derivada? Hein? Então, quando é constante, eu não posso passar para dentro da derivada? Aqui, ó, por exemplo, 3, vamos supor, dx. Isso aqui é a mesma coisa que d de 3x, né? Certo? Aqui eu vou fazer o contrário. Aqui, como é constante, eu passo para dentro da derivada. Então eu vou ter aqui, ó. Vou pegar aqui. Olha que bacana, hein? Você vai ver, você vai ficar surpresa. Ó, Nabla de Rho V ao quadrado sobre 2 mais P mais. Vou pegar aqui. Lembra? Tá certo? Tá? O Roger é constante, não é? É ou não é? Eu passei para dentro desse Nabla, olha lá. Esse Nabla pega todos os três. Está muito claro para você? Mas tá, não, tá certo, eu tenho certeza que tá. Ó, olha só. E você tendo a gravação, é só você repetir isso aí. Né? Certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Olha só. Olha só. Olha, eu tenho uma superfície, vamos supor, vou colocar F constante, tá? Tá legal? Se eu tiver um vetor dr aqui, eu não garanto que aqui eu vou ter meu nabla F. Aqui, ó. Nabla F escalar dr, né? É perpendicular. Por quê? Numa superfície F constante, o df é igual a zero, né? Então, nabla F escalar dr vai ser igual a zero, né? Então, meu nabla F é perpendicular à superfície F constante. Então, ó, aqui, ó, tá vendo isso aqui? Olha que interessante, você vai ver, você vai ver. Ó, isso aqui, ó, é uma função escalar, todos eles são escalares. Tá? Aqui é nabla de um escalar, por isso que é um vetor, tá legal? Vou chamar de F, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, nabla F. Meu F agora são essas três parcelas, tá? Escalar dr é igual a zero,
escalar dr. Eu multipliquei escalarmente ambos os membros por dr. Certo? Produto escalar de dois vetores, que grandeza que é? É um número, né? Certo? Então isso aqui é igual a zero. Tá legal? O que acontece com o NABRAF em relação ao DR? Olha o sinalzinho aqui, ó. É perpendicular a DR, né? Certo? Então, essas três parcelas aqui, tá? Elas vão ser perpendicular a essa superfície, F constante. Entendeu ou não? Então, ó, olha só, então o F tem que ser igual a uma constante. Para quê? Para a nabla F ser perpendicular a DR. Isso aqui, ó, implica, né? Aqui, ó, olha só. Entendeu ou não? Hein? Por quê? Por quê? Porque o gradiente desse F é igual a zero. Então, meu F necessariamente tem que ser uma constante para o gradiente dar zero. Se o F não fosse constante, o gradiente não seria zero. Tá bem claro? Olha só, olha só, olha só, olha só. Então você vai ter isso aqui, né? Implica que F é igual a constante. Quem é meu F? Dita para mim. Quer dizer, isso é igual a quê? Uma constante. Certo? Essa é a famosa. Tá lá no vai cair no teu exame. Equação de Bernoulli. Aí, gostou? Hein? Entendeu? Entendeu ou não? Agora repara, olha só. Vou fazer uma outra hipótese aqui, né? Uma outra hipótese. Tá cheio de hipóteses. Tá? Ó, a Não, você vai cair se o regime for permanente, for irrotacional, entendeu? Entendeu isso? Eu só cheguei a essa relação com todas as hipóteses feitas. Entende? Se uma delas falhar, isso aqui não é verdade. Entendeu? Entendeu? Como se deve levar isso aqui para a medida? Depois eu vou te mostrar. Calma aí, vou te mostrar. Tá? Olha só. Ó. Então eu vou ter, posso escrever. Como isso aqui é igual a uma constante, meu ρ não é constante? Não, vou deixar assim, não tem problema. Não tem problema. Tá? Então eu já sei que ρ ao quadrado sobre 2 mais P mais ρgz é igual a zero. Outra hipótese. Por exemplo, se você estiver medindo, por exemplo, tá? Tiver um escoamento de água, tá? A uma temperatura constante, o ρ dela é constante, né? Certo? Se você estiver medindo o ar, né? Uma temperatura constante, praticamente o ρ do ar é constante, certo? Então, outra hipótese, abandonar, abandonar o efeito
gravitacional. Professor, dá um exemplo prático disso. Imagina, eu tenho um escoamento aqui, tem um escoamento de ar. Tá? Você acha que a Terra vai exercer influência nessa massa de ar? Não vai. Não é? Já com a água, não. Entendeu? A água, né? O efeito gravitacional é elevado em relação ao ar. Entendeu? Então, o que, que você tem? Rho, dita para mim. Dita para mim, então, com essa hipótese aqui, abandonar o efeito gravitacional. Abandona o efeito gravitacional e escreve. Vamos lá. Hein? Rho, P, igual a quanto? Constante. 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 Certo? Tá bom? Agora, olha só. Se umazinha dessas hipóteses não for satisfeita, isso aqui não é verdade. Entendeu isso? Que eu teria que carregar até aqui. Você vê quantas hipóteses. Ah, escreve a equação de Bernoulli. A professora vai lá e escreve. Professor, da onde veio essa equação? Veio da segunda lei de Newton. Quais são as hipóteses simplificadoras? Ah, regime permanente, rotacional, ρ constante, G constante. Entendeu? Agora, olha só. Olha só. Você tem aqui o número 10. Tá? Aqui você vai ter um exemplo, tá? 7 mais 3. Certo? Se meu 7 eu coloco 8, a soma é a mesma, tá? O que acontece com a outra parcela? O que acontece? Hein? Ué, 8 mais 0 dá 10, pô? 2. Se eu pegar essa parcela do 7, colocar 1 para a soma dar 10, quanto vale a outra? Quanto vale? O que acontece? Quando você aumenta a velocidade, o que acontece com a pressão? Não. A soma. Para. A soma não tem que dar constante? A soma? Então, quando você aumenta essa parcela, o que acontece? Fala, fala. Ah. E se você diminuir? Aumentar. Então, só para você entender, você usa nas tuas medidas tubo de Pitot? Hein? Você usa nas medições que você faz do tubo de Pitot? Ah, tá. Você já viu. É. O tubo de Pitot, ele é baseado nisso. Quando o vento vai chegando aqui, ó, aqui a tua velocidade vai ser zero. Porque o Pitot não está andando, a pressão aqui é máxima. Aí você bota aqui, ó, aqui o fluido aqui vai aqui para baixo. Aqui. Então você mede essa diferença aqui como ρGH e mede a pressão. Entendeu? Entendeu? É, a diferença. Porque aqui a pressão é máxima, né? Porque a velocidade é zero. Tá? Aí você bota um tubinho aqui e esse tubo aqui, né, bota aqui. Um abaixa e o outro levanta.
tá? Exatamente por isso. Outra coisa, você está vendo isso todo dia aí. Você vê a perfil, né, da asa do avião aqui, ó. Né? Olha só, aqui, ó, no caso, né, ele faz essa curvatura aqui para você aumentar a velocidade. O que acontece com a pressão? Quando você aumenta a velocidade, o que acontece com a pressão? Então, por isso que você tem o lift, né? Entendeu? A parte aerodinâmica. Gostou? Entendeu isso? Ó, fala. Como é que é? Ué, ué, você não vai ter esse efeito se o avião estiver parado, pô. Né? Mas é isso que está escrito aqui, ó. Isso está desenhado aqui. A própria asa, né? Ela faz com que a velocidade na superfície seja maior do que a velocidade aqui embaixo. Aí você cria a pressão. Tá? Você abre no tempo da internet, né? Toda hora a moça fala, te garanto que ela não entende nada da equação de Bernoulli, né? Uma zona de alta pressão. Alta pressão é difícil o escoamento entrar, entendeu? Baixa pressão, você aumenta a velocidade. Aí você traz a massa fria, né? Entendeu? Você só traz a massa fria, quando você só tem escoamento, né, decente, né, quando ele encontra pressão baixa. Entendeu? Entendeu isso? É lógico, não, mas a maioria, estou dizendo para você, usa tubo de Pitot em laboratório sem conhecer as hipóteses simplificadoras. E isso aí faz parte, tá? Se você procurar aí, você vai ver a equação de Bernoulli, entendeu? Entendeu ou não? Só que no caso da água, tem mais uma parcela aqui, que é o efeito gravitacional, entendeu? Isso aqui, em geral, é para o ar, né? No caso de escoamento da água, por exemplo, aí você é obrigado a escrever, né? Rho V ao quadrado sobre 2 mais P mais Rho G igual a zero. Entendeu? Entendeu isso ou não? Tá. Para não perder tempo, se você tentar achar aí, entendeu? Tenta achar a equação de Bernoulli. A equação é chamada equação de Euler. Pode ver aí. Vê se você acha. Eu nem sei, tá? Eu só estou chamada equação de Euler. Achou? É bom para motivar, entendeu? Você vai fazer exame sobre isso. Pô. Achou? Depois você vê. Vê no índice. Você viu? Você comparou aí? Hein? Fala. Eu não estou lendo. Aham, aham. Entendeu? Que é o Roger Z. Legal? Tá bem ou não?
Agora, atenção aqui, tá? É importante, entendeu? Você, é o que eu estou falando, você fazer isso tudo aí, tá? Em relação a você entender as hipóteses simplificadoras, tá bom? Tá? Agora é o seguinte, olha só, a gente vai hoje ver forças viscosas. Forças viscosas. Por isso que eu estou te falando. É muita matéria, entendeu? É muita matéria, são muitos conceitos, tá? Que são conceitos novos, tá entendendo? Quando eu falo novo, isso está no livro, eu já vi, mas não viu direito, tá entendendo? É isso que eu quero dizer, entendeu, filho? Tá? Então é o seguinte, aqui eu vou desenhar para você novamente, aqui, ó. Tem, porque tem que ter cuidado, o que eu explico a pessoa entende, entendeu? Eu tenho certeza disso. Se não entender, fala, entendeu? Esse é que é o mal, tá? Porque se você deixar isso para depois, tá? Você tem que acompanhar, entendeu? Estudar, tendo dúvida, fala na hora, entendeu? É que eu estou dizendo para você. Peraí. Tá legal? Tá lembrado do meu eixo aqui, ó? Isso aqui é meu eixo do X, tá lembrado? Aqui é meu eixo do X. Vamos ver. EX. Aqui, mesma coisa, ó. Vai ser meu X mais delta X, né? Bem, tá bem isso aqui? Só, só que é o seguinte, fala, a tensão viscosa, tá? Ela é o seguinte, ela tem três componentes só nessa aqui, ó. Tem um componente aqui, tem um componente, até é bom que muda até a cor. Tem um componente verde, tem um componente azul. Tá? Ó, componente amarelo, um verde e um azul. Tá bem? Eu tenho 6 faces, não tenho? Então eu vou ter 18 parcelas. Então, né, cada face leva 3, né? Entendeu isso ou não? Tá? Tá bem? Então tá. Olha só. Convenção, convenção, convenção
branco aqui. Não se discute. Convenção não se discute. É a mesma coisa, seguinte, você está dirigindo no Brasil, né? Se você for para Londres, né, é a chamada mão inglesa, né? Entendeu? Você vai dirigir lá, para nós é contramão. Você vai discutir com o guarda que te deu uma multa, né? Que lá a convenção é essa, acabou. Não tem discussão, entendeu? Então, qual é a convenção aqui? Ó, eu pego esse componente amarelo, chamar de. Opa, colocar amarelo aqui. É amarelo. Tá? Vou chamar de tal XX. Tá? Como é força, isso aqui é força sobre área, eu sou obrigado a multiplicar pela área, essa área branca aqui, tá vendo aqui? Que vai ser Y e Z. Mesma coisa que eu fiz, tá legal? Para pressão. Só que a pressão eu tinha só essa normal, aqui eu tenho três, tá? Agora eu vou pegar, por isso que a cor vai te ajudar muito. Aqui, ó. Eu vou pegar essa cor aqui, tá? Vou chamar de tal X. Calma aí, tá? Vou pegar essa azul aqui, pegar aqui, vou puxar para cá, tá? Tá legal? Vou colocar tal X também. Então, olha só. Qual é a convenção? Toda essa face aqui, ela leva X sempre nesse lado, tá? Agora, olha só. Esse X corresponde a essa face aqui. Isso aqui não está na face em X, mas não corresponde, por exemplo, ao eixo dos Y na vertical. Então, vai ser tal XY. Esse aqui, né, o azul, não está na face, entendeu? Aqui na frente. Tá? Então, isso aqui vai ser tal XZ. Entendeu a convenção? Tá. Vamos pegar, só para você entender, né? Legal, a convenção nessa face. Tá? Vamos supor que eu tenha meu eixo dos Y para cá. Assim. Tá meu eixo dos Y. Né? É meu eixo dos Y. Aqui é meu eixo dos X e aqui é meu eixo dos Z. Tá? E aqui meu eixo dos X. Tá? Repara, se eu girar X com Y, eu vou cair no Z, entendeu? Então, tem que você entender. Tá vendo essa área aqui? Vai ser delta I, delta Z. Agora, olha só. Então, essas três faces aqui, vou colocar em branco mesmo. Elas estão em X mais delta X, né? Essa amarela está em X mais delta X, concorda? E a azul em X mais delta X. Nós estamos nessa face aqui, não estamos? Então, vou pegar tudo branco agora, tá? Só para não misturar. Eu vou desenhar os três ali em cima, tá? Tá legal? Vou desenhar essa aqui e essa aqui. Olha lá os três, tá vendo os três? Eu não estou na face
perpendicular a y, todas elas levam y no primeiro. Tal, opa. É só gravar isso aí. Tal, y, aqui, ó. Tal, y, tal, y, tá? Exatamente como eu fiz aqui com o meu x. Essa aqui não está no sentido do eixo do x. Tá o xx, yx. Essa aqui não está no sentido do eixo dos y, tal y. E essa aqui, meu tal yz. Entendeu o que eu estou falando? Tá? Você tem que fazer isso para todas as faces. É o negativo, como eu fiz com a pressão. Excelente. Tá? Por exemplo, essa aqui, ó, isso aí, tá vendo? Exatamente como foi feito. Ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Ela não está aqui, ó. Não está? Perpendicular. Eu vou pegar a mesma nomenclatura, só que eu coloco. Aqui é seta para cima, não é? O verde. Eu coloco seta para baixo ali, ó. Só para você entender. O azul não está para cá? Então o azulzinho vai para lá. É ou não é? Esse amarelo não está para lá? Então, amarelo, olha, a cor está maravilhosa, entendeu? Porque ajuda mesmo. Ó. Já respondeu a tua dúvida, certo? Então, olha só. Só o que nós vamos fazer? Como você está habituado a rodízio, né? Nós vamos fazer para o eixo do X. Depois a gente faz o rodízio para o eixo dos Y e dos E's, entendeu? Já pensou você escrever os 18 aqui? Vamos somar no eixo do X? Vamos? Então vamos lá. É legal mesmo, estou dizendo para você. Porque o que acontece é o seguinte, olha só. Quando é que aparecem essas forças viscosas? Tá? Você vai se lembrar, você tem as cartas do baralho. Tá? Aí você joga as cartas, né, na mesa. Tá? Paralela à mesa. Tá? A primeira vai ser segura pela mesa, não vai? E as outras vão deslizar. Não é assim? Não é. Então isso aí aparece essas tensões viscosas. Por isso que elas só aparecem quando o escoamento estiver parado ou, ou em movimento. Parado? Então você pega as cartas, né, bota em cima da mesa e não joga elas. Né, certo? Você vai ter. Você vai, então, só aparece quando tem movimento. Lembra que eu falei isso? Hein? Entendeu? A pressão não. A pressão pode estar paradinha com o ouvido na piscina, que a força independe do escoamento. Entendeu? E a força de campo? Precisa ter movimento? Hein? Não, exatamente. Em volume. Agora é só somar, né? Então vamos somar. Tal. Eu tenho que colocar somatório das forças viscosas no eixo do X. Tá? Então eu tenho tal XX, delta Y, delta Z. Aonde? Aonde? Isso aí.
x mais delta x. Menos, ó, aqui pro outro lado, né? Não, não é? Mesma coisa, tal, xx, delta y, delta z e x. Certo? Tá bom? Agora, olha só, olha só, olha só, olha só. Vimos essa, né? Eu tenho componente verde no eixo do x? Não. E no azul? Não. Então eu vou passar para essa face aqui. Entendeu? Entendeu? Essa face não tem um componente aqui, ó. Aqui é meu cursor, ó, no eixo do x. Então vamos lá, ó. Mais. Eu vou colocar em branco mesmo só para mostrar para você. Ó. Tal, yx, vezes que área? Posso dar um conselho? Hein? Faz o rodízio aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Ó. Mas deixa o X aqui. Porque esse X aqui está indicando, né? A direção X. Entendeu o que eu falei? Aham. Está enxergando direitinho? Menos YX. A mesma coisa, mesma coisa. Né? Mas faz de rodízio. Né? Entendeu isso? Ó, das 18, nós já pegamos 6, né? Entendeu? Tá lembrado? Não, depois fazer o rodízio, entendeu? Agora, nesse X aqui do lado direito, entendeu? Faz para Y. Aqui, ó. Não, nem fala, nem precisa falar, entendeu? É só substituir letra, pô. Você está lembrado? Aqui, vamos só olhar aqui. Está olhando essa vertical aqui? Que nem eixo dos Y? Aqui o tal y aqui no eixo dos Y, olha. Quando você fizer a rotação, né, você vai ter tal y, tá vendo aqui? Gostou? Então, tá bem? Não, eu estou dizendo, tá? Isso aí é só o eixo do X, tá? Agora, nós vamos fazer, né, série de Taylor. Mesma coisa que eu fiz para pressão. Série de Taylor, tá? Função em x mais delta x menos função em x. Então eu vou ter aqui, ó. B, F, vis. Vou colocar um x aqui em cima, tá? Igual, tá?
Tá vendo aqui? Vou pegar primeiro esse amarelo só para ver. Esse aqui seria o verde, esse aqui seria o azul, mas só para você ver ali, ó. Essa diferença vai ser igual. Vou pegar o amarelo aqui. Só para você enxergar que esse amarelo está aqui, tá? Derivada de tal xx em relação a x, delta x. Só que eu tenho que multiplicar pela área, né? Tá vendo? Delta y, delta z, tá? Agora o rodízio, né? Esse delta v vai pegar todos eles aqui, né? Entendeu? Tá bem? Então, se eu quiser, eu apago, né? Coloco depois. Ou então soma aqui. Eu vou pegar o branquinho aqui, ó. Os dois brancos. Né? Então vamos lá. Mais. Vamos lá, rápido. Derivada. Olha, tal. YX. Delta V, tá? Aqui, isso aqui é delta V. Viu como, viu como a aula que eu dei pressão está te ajudando aqui? Viu? Só que na pressão tudo isso aqui é negativo. Por quê? Porque em x mais delta x eu tinha menos, tá lembrado? Que ela atua para cá, ó. Gostou? Hein? Entendeu? Mais e tal, delta V, né? Então eu posso fazer assim, ó. Apagar aqui, apagar aqui, fazer assim. Isso aqui, delta V. Certo? Qual a unidade do tal? Força sobre área. Tá? Tá bem? Só um minutinho, eu vou parar aqui a gravação.